Projeto Papo de História, uma iniciativa do canal Histotec. Conteúdo de hoje, Era Vargas. Eu sou o professor Wilfred Batista e sigamos em frente. Só peço que vocês sigam as nossas redes sociais, especialmente nossa rede do Instagram, porque é lá, muitas vezes, aonde a gente posta materiais para você, estudante, que está se preparando para o Enem, e especialmente para você, aluno concurseiro ou concurseira. Então, sigamos em frente. Falar de Era Vargas é falar, antes de qualquer coisa, de um presidente que se alternou no poder em dois grandes momentos na historiografia brasileira. O primeiro momento, um Vargas inicialmente militarista, depois um Vargas extremamente constitucionalista, depois um Vargas temerário, um Vargas militarista novamente, e por último, um Vargas muito mais repaginado, muito mais moldado na política do populismo, ou como alguns historiadores gostam de mencionar, de um novo tipo de populismo, né? O famoso neopopulismo. Então, nesta aula, a gente vai destacar os principais aspectos da Era Vargas, discutindo esses aspectos na seguinte abordagem. Vamos falar do período de 30 a 34, conhecido como governo provisório. Vamos falar de 30 a 37, falando e destacando o governo constitucional. E vamos falar de 37 a 45, falando do Estado Novo, período, vamos dizer, mais autoritário e ditatorial de Vargas. Mas antes da gente trabalhar esse contexto, a gente precisa conhecer o cenário da Era Vargas. E aí, o primeiro grande cenário da Era Vargas é a Revolução de 30. Quando a gente pensa e fala do Vargas em 1930, existem dois cenários interessantes que nós devemos destacar. Um cenário pelo viés político, aonde se criticava, vamos dizer com muita veemência, a continuidade da política oligárquica ou política clientelista ou política concentrada ora nos domínios de São Paulo, ora domínios de Minas Gerais. E isso trouxe, vamos dizer assim, rupturas políticas em todas as regiões do país. E temos um contexto econômico cuja principal característica todo mundo sabe que quando um governo está bem, a economia é o principal cenário político. Quando um governo está ruim, é o contrário. A economia está extremamente péssima, em crise, sofrendo críticas de setores de todos os lados. Então, quando a gente fala dessa Revolução de 30, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é a política de supremacia de São Paulo e Minas Gerais, que muitas vezes em muitos livros gostam de utilizar o termo política do café com leite, mas o certo deveria ser política oligárquica, tendo em vista que havia uma concentração de poder nas mãos das elites, especialmente as elites rurais, que concentravam o poder nas suas mãos, ditando as regras por São Paulo, produtora de café, e Minas Gerais, produtora de leite. Esse arranjo político fez que, por mais de 30 anos, São Paulo e Minas Gerais se alternassem no poder e atendessem, vamos dizer assim, e politicamente falando, os anseios dos meios rurais, da elite agrária. E isso muitas vezes descontentava a elite urbana, o comércio, a indústria. E uma prova disso é que essa alternância de poder impacta diretamente nos próprios arranjos políticos. Vocês vão ver daqui a algumas falas minhas que uma das grandes características desse período foi, por exemplo, a ruptura
de Minas Gerais. Mas por que Minas Gerais vai romper com São Paulo, já que havia essa alternância de poder? Ora, Minas Gerais vai romper com São Paulo especificamente porque São Paulo, mais uma vez, vai adotar a política de quem? Vai adotar a política justamente dos cafeicultores paulistas, abandonando o projeto político das Minas Gerais. Em contrapartida, Minas Gerais vai visualizar na figura de Vargas uma alternativa de se sustentar no poder. E aí, por isso que o Vargas sai como o candidato forte das oposições. Temos um fator também econômico, como vocês estão vendo aqui pela charge, um controle político entre São Paulo e Minas Gerais. Um fator econômico, crise de 29, ou crise da Bolsa de Valores de Nova York. E isso é consequência de uma série de fatores do pós-Primeira Grande Guerra Mundial, que mostrou a supremacia econômica dos Estados Unidos, o novo modo de vida americano, o famoso American Way of Life, cuja principal política se baseava no consumo. Na década de 20, nós tínhamos um cenário extremamente, vamos dizer assim, desvirtuoso, enquanto que os Estados Unidos crescia avassaladoramente em direção ao controle econômico mundial, a Europa se fechava, se reestruturava, modelos totalitários de oposição ao modelo capitalista começam a surgir, surge o nazismo, surge o fascismo, e esses movimentos se propagam por toda a Europa, inclusive chegando a regiões tradicionais como Portugal e a Espanha, que vão se alimentar desses movimentos totalitários e vão criar movimentos totalitários baseados no nazifascismo, que é o famoso salazarismo português e o famoso franquismo espanhol, certo? Então, o que é que nós vamos visualizar a partir disso? É que a crise da superprodução impacta, principalmente a partir de 1926, porque se eu tenho uma Europa extremamente consumidora, que agora está fechada, buscando a sua reestruturação política, por outro lado, nós temos efetivamente uma Europa, né, que vai efetivamente se reestruturar, se negando a esse consumo. E aí de nada adianta produzir demais se não tem mercado consumidor. Independente disso, vocês podem estar se perguntando, sim, mas efetivamente a Europa não estava efetivamente consumindo os produtos? Sim, se consumia, mas ao mesmo tempo que ela consumia, ela se endividava. Então, a partir de 1925, a Europa começou a pensar melhor nesse processo. E aí o que é que ela faz efetivamente? Ela se fecha. E isso vai gerar, vamos dizer assim, a crise na Bolsa de Valores, que trará como consequência falência de empresas, um desemprego generalizado, rompimentos e quebra-quebra de bancos. E isso vai resultar numa avassaladora crise econômica mundial. E isso faz com que o Washington Luiz, um dos últimos representantes das oligarquias, ainda assim consiga efetivamente eleger o seu sucessor. E aí, mesmo elegendo o seu sucessor, a política do café com leite ela será rompida. E quando ela é rompida, ainda assim, nós teremos o seguinte cenário. O Júlio Prestes é o candidato de São Paulo, que recebe o apoio de São Paulo e dos estados que estavam aliados com São Paulo, e isso declararia, inclusive, a vitória do Júlio Prestes nas eleições. Em contrapartida, nós tínhamos um cenário contrário às Minas Gerais, rompendo com essa política do café com leite, ou com essa política oligárquica, e aí ela passa a liderar um movimento chamado de Aliança Liberal, que depois vai se transformar na Aliança Integralista Brasileira, e isso vai colocar à frente ninguém menos que Getúlio Vargas. E Getúlio vai surgir desse contexto, ou a partir desse processo, como um candidato oriundo
das forças políticas contrárias à continuidade da República Oligárquica. Só que nem tudo era mar de flores. O Nordeste se posiciona contrário a essa continuidade e vai, inclusive, emplacar vamos dizer assim, um candidato das suas bases. E esse candidato era o João Pessoa, alinhado com a política da Paraíba, aliado com a política de Pernambuco, aliado com a política da Bahia, e ele vai bater de frente com os anseios da República Oligárquica. Consequência imediata disso, nós vamos ter um cenário de crise, apesar da vitória do Júlio Prestes, mas efetivamente, nós teremos um segundo grande cenário. E que segundo grande cenário seria esse? O Júlio Prestes vence a eleição, mas não leva. O Vargas se aproveita do cenário político de caos generalizado, força politicamente que as pessoas o vejam como alternativa, e um dos desdobramentos desse clima, vamos dizer assim, inóspito, um clima ruim politicamente falando, é a morte do famoso João Pessoa. E quando o vice do Vargas morre, pronto, o Vargas está então com a força política toda concentrada nas suas mãos, porque ele vai dizer que as repúblicas oligárquicas, ou os governos oligárquicos, querem calar as oposições. E a forma de calar eles é, literalmente, eliminando as oposições. E aí o Vargas, então, literalmente, se a gente pegar, por exemplo, a nossa charge, a gente vai ver que, literalmente, o que é que o Vargas faz? O Vargas, literalmente, rompe com a República Oligárquica. E a consequência imediata disso é justamente essa charge. Getúlio Vargas despacha o Júlio Prestes, e aí o cenário ele governa provisoriamente, mostrando o êxito na Revolução de 30, e quando ele mostra esse êxito, é interessante se dizer, esse é o cenário. Nós temos um governo provisório, fruto da Revolução de 30, que implementa a industrialização, a queima de café e a institucionalização da Assembleia Constituinte. E aí, esse é o cenário daquilo que a gente chama de Vargas. Um Vargas sorridente, um Vargas alegre, que, à medida que o tempo vai passando, vai se tornando muito mais um estadista, até se consolidar nesse estadista que se apresenta a todos nós no Estado Novo, período mais autoritário e ditatorial. Nesse contexto, ele vai emblematicamente trazer o seu modo de poder, o seu modo de governo, e isso vai categoricamente trazer a ele o título de pai dos pobres. Pai é aquele que fomenta, vamos dizer assim, a família, que auxilia principalmente os filhos, né? E aí ele recebe esse título e vai mostrar justamente essa veia populista que ele tem. Mas, em contrapartida, ele também vai ansiar, vai ser chamado de mãe dos ricos, né? Pai dos pobres, mãe dos ricos. E a mãe, categoricamente, nessa visão do Estado, ela vai abraçar, ela vai afagar todos os desejos de quem? Daqueles que sustentam Vargas no poder. A elite, só que não mais essa elite oligárquica, mas uma elite urbana. E é importante destacar, é importante dizer, entre outras coisas, que o Vargas, efetivamente, ele vai dar o viés aqui para o novo modo de governar, que é baseado no populismo. Dar a falsa sensação que ele atende os anseios das massas, mas efetivamente ele continua governando, voltando os seus olhos para aqueles que se sustentam, ou para aquele que sustenta o seu governo, a elite. Nesse contexto, o cenário vai ser justamente esse. Um governo provisório que começa a nascer, mas em contrapartida, um governo que atende os anseios da elite, mesmo ele sendo um governo populista. E aí, uma das grandes marcas desse populismo é justamente a medida de criação dos benefícios trabalhistas. Nós vamos ter os anseios de uma educação infantil, né, no qual ele vai se fazer um governo muito mais preocupado com a educação, vai se institucionalizar um sistema de propaganda de massificação das ações do governo, com a criação do DIP e do DASP,
mas principalmente o Vargas vai fazer aquela famosa política da boa vizinhança. O que é essa política da boa vizinhança? Nos momentos mais oportunos, ele estará presente à população. E nos momentos mais inóspitos, ele vai se silenciar. Então, esse é o Vargas no contexto e nas perspectivas da era Vargas. Nas nossas próximas aulas, vamos destacar cada um desses períodos importantes da era Vargas, falando e destacando o governo provisório, o governo constitucional e o governo do Estado Novo. Acompanhe as nossas publicações, um forte abraço e até a próxima.